Catadores de Concha, capítulo 5, Hank. No último minuto, quando tudo já estava pronto e esperado para seu jantar, adeus, Hank Spoutwood. Olivia lembrou que não ligara para a mãe, avisando-a de que iria para Gloucestershire no dia seguinte, a fim de passar um ocioso sábado com ela. O telefone branco ficava ao lado do sofá e ela chegou a sentar-se ali. Começava a discar o número quando viu um táxi descendo vagarosamente a rua. De maneira instintiva, soube que era Hank. Vacilou. Uma vez ao telefone, sua mãe gostava de falar, fornecendo e solicitando novidades. Seria impossível apenas combinar sua ida até lá e desligar. Ouviu o táxi parar diante da casa, suspendeu a ligação e tornou a colocar o telefone no gancho. Telefonaria mais tarde. Sua mãe nunca ia para a cama antes da meia-noite. Levantando-se, ajeitou a almofada amafanhada e olhou em volta, constatando que tudo estava como deveria. Luzes amortecidas, drinks esperando, gelo no balde, música suave no estéreo, quase inaudível. Virou-se para o espelho acima da lareira e afofou os cabelos, endireitando a gola de sua blusa Chanel, em cetim creme. Usava brincos de pérola e a maquiagem também era perolada, suave e muito feminina, ao contrário do make-up de tons vivos que usava durante o dia. Esperando, ouviu o portão ser aberto e fechado, pisadas, a campainha soando. Sem pressa, foi abrir a porta para recebê-lo. Boa noite. Ele estava parado na soleira, na chuva, um homem atraente e vigoroso, aproximando-se dos 50 anos e previsivelmente trazendo um buquê de rosas vermelhas com hastes compridas. Olá, entre! Que noite horrível! De qualquer modo, você encontrou o caminho. Claro, não houve problema algum. Ele entrou. Olivia fechou a porta e Hank estendeu-lhe as flores. Uma pequena oferta, disse e sorriu. Ela se esquecera o quanto aquele sorriso era atraente, assim como os dentes dele, regulares, americanamente alvos. Oh, são lindas! Pegou as rosas e abaixou automaticamente a cabeça para cheirá-las. Porém, tinham sido cruelmente forçadas a desabrochar em alguma estufa, o que lhes tirava o perfume. Foi muita gentileza. Tire o casaco e sirva-se de um drink enquanto eu ponho as rosas em um vaso. Levou as flores até a pequena cozinha, encontrou um jarro cheio de água e colocou as rosas de maneira como estavam, sem perder tempo em arrumá-las melhor. Como sempre acontece com rosas, elas se espalham graciosamente. Olivia voltou à sala de estar com o vaso e com alguma cerimônia colocou-o no lugar de honra, em cima de sua secretária de nogueira. O vermelho das flores contra as paredes brancas era tão vivo como gotas de sangue. Olivia se virou para o visitante. Adorei as rosas. Bem, e quanto a seu drink? Ele já se servira. Preferi um uísque. Espero que seja a norma da casa. Largou o copo. O que vai beber? O mesmo, com água e gelo. Ela afundou no canto do sofá, encolheu os pés sobre o corpo e ficou espiando, enquanto ele manejava copos e garrafas. Quando Hank voltou com o drink, Olivia estendeu a mão para pegar o copo. Ele pegou o seu e então acomodou-se na poltrona que ficava ao lado da lareira. Ergueu o copo. Saúde, saúde, repetiu ela. Beberam, começaram a conversar, foi tudo muito fácil, relaxado. Ele admirou a casa, interessou-se por seus quadros, fez perguntas sobre seu trabalho, quis saber como ela ficava conhecendo os Ridgeways, em cuja casa se tinham conhecido na festa de 2 noites antes. Então, diplomaticamente estimulado, ele começou a falar sobre si mesmo. Estava no negócio de tapetes e viera ao país para a Conferência Têxtil Internacional, hospedando-se no Ritz. Era natural de Nova York, porém agora trabalhava no sul, em Dalton, Geórgia. Deve ser uma mudança total de estilo de vida de Nova York para a Geórgia. Sem dúvida. Ele baixou os olhos, virando o copo nas mãos. Essa mudança, no entanto, chegou no momento oportuno. Eu e minha esposa estávamos divorciados há pouco, de modo que isso facilitou bastante os arranjos domésticos. Sinto muito. Não há nada que lamentar. São dessas coisas que acontecem. Tem filhos? Sim, 2 adolescentes, um menino e uma menina. Continuo a vê-los com frequência? Eles passam as férias de verão comigo. O sul é excelente para a garotada. Podem jogar tênis o ano inteiro.
andar a cavalo, nadar. Pertencemos ao country club local e lá eles encontram um bocado de jovens de sua idade. Parece interessante. Houve uma pausa, durante a qual Olivia esperou um contato, dando a ele a oportunidade para mostrar uma carteira com foto dos filhos, o que, felizmente, não aconteceu. Ela começou a simpatizar com Hank cada vez mais. Disse, seu copo está vazio, gostaria de outro drink? Continuaram conversando, passaram para temas mais sérios, política americana, o equilíbrio econômico entre os dois países. Hank tinha conceitos liberais e práticos ao mesmo tempo, e embora dissesse que havia votado nos republicanos, parecia profundamente preocupado com os problemas do terceiro mundo. Após algum tempo, ela olhou para seu relógio e com surpresa constatou que já eram 9 horas. Acho que está na hora de comermos, disse. Ele se levantou, recolheu os copos vazios e a seguiu até a pequena sala de refeições. Olivia ligou a iluminação indireta, sendo então revelada a mesa pronta, com cristais, talheres reluzentes e um enfeite central com lírios precoces. Embora a iluminação fosse suave, dava claridade bastante para que ele imediatamente se concentrasse naquela única parede azul cobalto, coberta de alto a baixo por fotos emolduradas. Aquilo lhe desviou a atenção. Oh, mas vejam só isso, que grande ideia! Fotos de família sempre me pareceram um problema. Nunca soube onde colocá-las, de maneira que resolvi a charada, simplesmente empapelando a parede com elas. Olivia passou para trás do balcão da minúscula cozinha, onde apanhou pão torrado e patê, enquanto ele permanecia de costas para ela, examinando as fotos com o interesse e atenção de um homem em uma galeria de arte. Quem é essa bela jovem aqui? Minha irmã, Nancy. É encantadora. Era, concordou Olivia. Agora relaxou, como dizem, sabe como é. Engordou e ficou com aparência de avançada meia-idade. Entretanto, era encantadora quando jovem. A foto foi tirada antes do seu casamento. Onde ela mora? Em Gloucestershire. Tem 2 filhos terríveis e um marido enfadonho. Sua ideia de paraíso é vaguear durante uma corrida ponte a ponte, arrastando 2 labradores pela coleira e gritando cumprimentos para os outros amigos, para todos os seus amigos. Ele se virou para ela com a testa franzida de perplexidade e Olivia riu. Você nem mesmo sabe do que estou falando, não? Não. Mas deu para captar o ambiente. Hank voltou às fotos. E quem é essa simpática senhora? Minha mãe. Tem algum retrato do seu pai? Não. Meu pai é falecido, mas aí está o meu irmão Noel, o homem bonitão de olhos azuis. Sem dúvida, é muito atraente. Casado? Não. Está com quase 30 anos agora e ainda solteiro. Não tem uma namorada? Nenhuma que viva com ele. Nunca teve garotas residentes. A vida inteira sempre teve pavor de compromissos. Entenda, é o tipo de homem que jamais aceita convite para uma festa caso algum melhor apareça. Hank encolheu os ombros divertido. Não é muito gentil com sua família. Eu sei, mas de que adianta pegar essas ilusões sentimentais, em particular quando se chega à minha idade? Saindo de trás do balcão, ela colocou o patê, a manteiga e o crocante pão torrado em cima da mesa. Encontrou fósforos e acendeu as velas. E quem é este? Para qual está olhando? Este homem com a jovenzinha. Oh! Olivia caminhou para junto dele. É um homem chamado Cosmos Hamilton. A jovenzinha é sua filha, Antônia. Uma linda menina. Eu a tirei 5 anos atrás. Ela agora deve estar com 18 anos. São parentes seus? Não. Ele é um amigo. Foi um amigo. Em verdade, um amante. Tenho uma casa em Ibiza e há 5 anos levei 1 ano afastada do trabalho. Umas férias prolongadas. Fiquei lá em Ibiza vivendo com ele. Hank ergueu as sobrancelhas. 1 ano? É muito tempo para viver com um homem. Passou depressa demais. Olivia sentiu os olhos dele em seu rosto. Você gostava dele? Sim. Foi a pessoa de quem mais gostei. Por que não casou com ele? Bem, talvez ele já tivesse esposa, não? Não. Ele não tinha esposa. Contudo, não quis casar com ele, porque não pretendia casar com ninguém. E continuo não pretendendo. Ainda o vê? Não. Eu lhe disse adeus, e isso foi o fim do romance. E a filha Antônia? Ignoro o que foi feito dela. Corresponde-se?
Ela deu de ombros. Envio cartões de Natal para ele. Foi o que combinamos. Um cartão de Natal a cada ano com um tordo ilustrado. Não me parece muito generoso. E não é mesmo, certo? Talvez seja impossível você compreender. Entretanto, o importante é que Cosmos compreende. Ela sorriu. E agora, se encerrar o exame dos meus amigos e parentes, que tal servir o vinho e comermos alguma coisa? Amanhã é sábado, disse ele. O que costuma fazer em seus sábados? Às vezes viajo nos fins de semana, em outras fico em casa, descansando, relaxando, convidando alguns amigos para um drink. Planejou alguma coisa para amanhã? Por quê? Não tenho nada programado. Pensei que poderíamos pegar um carro e ir juntos para algum lugar. Você poderia mostrar-me alguma coisa dessa famosa região rural, sobre a qual tanto tenho ouvido falar, mas nunca tendo tempo para visitar e apreciar. O jantar terminara. Os pratos estavam abandonados, apagadas as luzes do recanto da refeição. Com conhaque e café, eles retornaram para junto da lareira, estando agora ambos no sofá, um em cada extremidade, meio virados de frente, enquanto conversavam. A cabeça de escuros cabelos de Olivia repousava em uma almofada rosa indiano. As pernas aninhavam-se sobre seu corpo. Uma das sapatilhas de couro escorregara de seu pé e jazia sobre o tapete. Eu pretendia visitar minha mãe amanhã, em Gloucestershire, disse ela. Já combinou sua ida? Não, mas pretendia telefonar para ela antes de dormir. Tem mesmo que ir? Olivia considerou a pergunta. Queria ir. Decidira ir e quase chegar a ligar para a mãe. Agora, no entanto, não. Eu não tenho que ir. Entretanto, ela não tem passado bem de saúde, faz muito tempo que não a vejo e deveria ir até lá. Quão persuasivo eu precisaria ser para fazê-la mudar de ideia? Olivia sorriu. Tomou um gole do café forte e recolocou a pequenina xícara com extremo cuidado, exatamente no centro do pires. E como me persuadiria? Poderia tentá-la com a promessa de uma refeição, 4 estrelas, ou um passeio pelo rio, ou uma volta no campo. O que você preferir? Olivia considerou as ofertas. Suponho que poderia adiar minha visita filial por uma semana. Como ela não me espera, não ficaria decepcionada. Quer dizer que aceita? Ela se decidiu finalmente. Sim, aceito. Devo alugar um carro? Tenho um em perfeitas condições. E onde iremos? Olivia deu de ombros, abandonando a xícara de café. Onde preferir. Até New Forest, subindo o rio para Handel. Poderíamos ir a Kent, visitar os jardins de Sissi Hurts. Decidiremos amanhã, como você quiser. A que horas partiremos? Cedo, suponho. Assim, teremos deixado Londres antes que o movimento de trânsito piore. Sendo assim, seria melhor eu começar a caminhar para meu hotel. Sim, disse Olivia. Talvez devesse fazer isso. Entretanto, nenhum dos dois se moveu. Através do enorme sofá branco, seus olhos encontraram-se. Ficaram fixos uns dos outros. O silêncio era profundo. O estéreo silenciara, com as fitas há muito concluídas, e lá fora a chuva batia contra a vidraça. Um carro desceu a rua, e o pequeno relógio sob a lareira tic-taqueou os momentos que passavam. Era quase 1 da madrugada. Hank se moveu para ela. Como Olivia já antecipara, passou um braço por seus ombros e a puxou para si, a fim de que sua cabeça não mais repousasse na almofada rosa, mas contra o cálido volume de seu tórax. Com a outra mão, afastou-lhe os cabelos do rosto e então, colocando 2 dedos sobre seu queixo, ergueu-lhe o rosto, inclinou-se e a beijou. A mão se moveu do queixo para a garganta, descendo para a curva dos seios pequeninos. Ele disse por fim, estive querendo fazer isso a noite inteira. E eu, querendo que você fizesse. Se vamos partir tão cedo amanhã, não acho inteiramente despropositada minha ida ao Ritz para dormir apenas 4 horas e vir buscá-la? Terrivelmente despropositada. Posso ficar? Por que não? Ela recuou, baixando os olhos para o rosto erguido de Olivia. E tinha as pupilas cheias de uma curiosidade mescla de desejo e divertimento. Existe apenas um empecilho, disse a ela.
Não tenho aparelho de barba, nem escova de dentes. Tenho as duas coisas, novas em folha, para emergências. Ele começou a rir. Você é uma mulher admirável, exclamou. É o que me dizem. Olivia acordou cedo, como sempre, 7:30 da manhã. As cortinas estavam cerradas, mas não de todo, com o ar penetrando por entre a abertura, fresco e frio. Era uma brisa leve e o céu estava claro. Talvez fizesse um dia excelente. Ficou deitada um instante, sonolenta e relaxada, sorrindo de satisfação, relembrando a noite passada e com prazer antecipando o dia à sua frente. Virou a cabeça no travesseiro e com um intenso deleite contemplou o homem adormecido que ocupava o outro lado da cama ampla. Ele tinha um braço dobrado sobre a cabeça, o outro descansando sobre a grossa colcha branca. Era fortemente bronzeado, com todo o seu corpo jovem e saudável, coberto de macios e pequenos pelos dourados. Estendendo a mão, ela lhe tocou o antebraço, como tocaria uma peça de porcelana ou escultura, apenas pelo puro prazer animal de sentir o formato e a curvatura sobre as pontas dos dedos. O leve do toque não o perturbou, e quando afastou a mão, ele continuou dormindo. A sonolência dela se fora, agora substituída pela costumeira e inquieta energia. Acordara, de todo, estava pronta para sair da cama. Sentou-se com cuidado, afastou as cobertas e ficou em pé. Enfiou os pés nus nos chinelos, estendeu a mão para o kimono de lã, rosa pálido, vestiu-o e apertou a faixa em torno da cintura estreita. Saiu do quarto, fechou a porta e desceu a escada. Abrindo as cortinas, constatou que, de fato, aquele dia prometia ser perfeito. Geara ligeiramente durante a noite, porém o dia, pálido, estava sem nuvens, e os primeiros raios baixos do sol de inverno já penetravam na rua deserta. Abriu a porta da frente, recolheu o leite que levou para a cozinha, deixando as garrafas na geladeira. Tirou da mesa os pratos usados no jantar da véspera, empilhou-os na lavadora de pratos e depois arrumou a mesa para o de jejum. Ligou a máquina para fazer café, pegou bacon e ovos, uma caixa de cereal. Voltou à sala de estar, onde ajeitou as almofadas, recolheu copos e xícaras de café, acendeu a lareira. As rosas que ele trouxera começavam a desabrochar, as pétalas encurvadas afastando-se dos apertados botões internos, como mãos abertas em súplica. Fez uma pausa para aspirá-las, mas, pobrezinhas, ainda não tinham perfume. Não importa, disse para elas, vocês são lindas. Terão de contentar-se com sua beleza apenas. A correspondência, com um ruído indicador de respectiva caixa, caiu sobre o capacho pela porta principal. Olivia começou a andar para recolhê-la. Já estava no meio da sala quando o telefone tocou e a fez mergulhar para ele, não querendo que o retinido estridente despertasse o homem que dormia no andar de cima. Alô? No espelho, acima da lareira, ela se viu frente a frente com seu próprio reflexo. Um rosto limpo de amanhecer, os cabelos escuros caídos sobre uma face. Jogou-os para trás e então, como ninguém respondera, insistiu mais uma vez. Alô? Houve um clique, um zumbido e depois o som de uma voz feminina. Olivia? Ela mesma. Olivia, aqui é Antônia. Antônia? Antônia Hamilton, Antônia do Cosmos, Antônia! Olivia afundou na extremidade do sofá, os pés debaixo do corpo, o fone bem apertado contra o ouvido. De onde está falando? De Ibiza. Parece que está na casa ao lado. Eu sei, a ligação está ótima, graças a Deus. Algo na voz da jovem prendeu a atenção de Olivia. Sentiu o sorriso em seu rosto esmaecer. Os dedos apertaram-se em torno da branca superfície do fone. Por que está ligando? Olivia, eu tinha que comunicar a você. É uma notícia muito triste. Meu pai morreu. Morto? Cosmos morto? Morreu? Ela repetiu a palavra, sussurrou-a, mas não sabia o que pronunciava. Faleceu já quase madrugada, na quinta-feira, no hospital. O funeral foi ontem. Mas Cosmos morto não era possível. Mas como? E por quê? Eu não posso contar agora, não pelo telefone. Antônia em Ibiza, sem Cosmos. De onde está ligando? Do Pedros. E onde está morando? Em Cantidaut. Está sozinha lá?
Não, Tomeu e Maria foram para lá fazer-me companhia. Eles têm sido maravilhosos. Mas, Olivia, vou ter que ir para Londres. Não posso continuar aqui, porque a casa não me pertence. E, por mil outros motivos. Seja como for, preciso arrumar um emprego. Se eu for, poderia ficar com você alguns dias, só até me ajeitar na vida. Eu não lhe pediria esse favor, mas não tenho mais a quem recorrer. Olivia hesitou, odiando-se por hesitar, mas demasiado concisa de que cada instinto seu reagia violentamente contra a ideia de que qualquer pessoa, mesmo Antônia, invadisse a preciosa privacidade de sua casa, de sua vida. E quanto a sua mãe, ela se casou de novo, agora mora no norte, perto de Huddersfield. Acontece que não quero ir para lá. É outra coisa que mais tarde explicarei também a você. Quando é que pretende vir? Semana que vem. Talvez na terça, se conseguir passagem aérea. Olivia, será apenas por alguns dias, só até eu me organizar. Sua voz suplicante, percorrendo os quilômetros do cabo telefônico, soava jovem e vulnerável, como quando ela era criança. De repente, Olivia recordou Antônia, como a vira pela primeira vez, correndo através do piso encerado do aeroporto de Ibiza para atirar-se nos braços de Cosmos. Então, revoltou-se contra si mesma. Esta é Antônia, pedindo ajuda, criatura egoísta. Essa é Antônia de Cosmos, e Cosmos está morto. O fato de ela se voltar para você é o maior cumprimento que lhe poderia prestar. Pela primeira vez na vida, pare de pensar em si mesma. Então, como se Antônia pudesse vê-la, sorriu, consoladora e tranquilizante. Falou, procurando tornar a voz firme e cordial. É claro que você pode vir. Avise-me sobre a chegada do avião. Irei esperá-la em Hertfordshire. Então poderá contar-me tudo. Você é um anjo. Farei o possível para não incomodar. É claro que você não será um incômodo algum. Sua mente prática, bem treinada, moveu-se para outras possíveis dificuldades. Está com dinheiro suficiente? Antônia pareceu surpresa, como se nem mesmo houvesse considerado tais detalhes, e provavelmente ainda não fizera isso. Estou, bem, acho que estou. Tenho o suficiente para comprar a passagem de avião? Tenho, é o que eu acho, a conta certa. Então, fique em contato comigo e irei esperá-la. Muitíssimo obrigada e lamento ter lhe contado sobre papai. Eu também lamento. Olivia não sabia bem o que dizia. Fechou os olhos, procurando afastar a dor de uma perda que ainda não absorvera inteiramente. Ele foi uma pessoa muito especial. Eu sei, Antônia estava chorando. Olivia podia ouvir, ver e quase sentir as lágrimas. Eu sei. Adeus, Olivia. Adeus. Antônia desligou. Após um instante, desajeitadamente, Olivia desligou também. De repente, sentiu um frio terrível. Encolhida no sofá, enrolou os braços em volta de si mesma, olhando para sua arrumada e brilhante sala de estar, onde nada havia mudado, nada se movera. Mas tudo ficava diferente. Porque Cosmos se fora, Cosmos estava morto pelo resto de sua vida. Viveria em um mundo onde não haveria mais Cosmos. Pensou naquela noite cálida, à frente do Pedros, onde tinham ficado ouvindo o rapaz que tocava o concerto de Rodrigo em sua guitarra, enchendo a noite com a música da Espanha, porque aquela ocasião em particular, quando havia toda uma cornucópia de recordações dos meses passados com Cosmos. Uma pisada na escada fez erguer os olhos. Viu Hank Spotwood descendo em sua direção. Usava seu roupão felpudo branco, não parecendo ridículo em tal indumentária. Afinal de contas, era um roupão masculino e ajustava-se perfeitamente a ele. Ficou satisfeita por Hank não parecer ridículo. Não suportaria se, naquele momento, ele parecesse ridículo. Mas isso era uma loucura, afinal. O que importava a aparência dele se Cosmos estava morto? Viu chegar, sem dizer nada. Ouvi o telefone tocar, disse ele. Pensei que não o tivesse acordado. Olivia não sabia que tinha um rosto lívido, que seus olhos escuros eram como 2 orifícios nas faces. Alguma coisa errada? Perguntou Hank.
Mostrava um início de barba nascendo, os cabelos estavam em desalinho. Olivia pensou naquela noite e ficou contente por ter sido ele. Cosmos morreu. Aquele homem sobre quem lhe falei ontem à noite. O homem de Ibiza. Oh, santo Deus! Ele terminou de descer a escada, cruzou a sala e sentou-se ao lado dela. Tomando-a em silêncio nos braços, foi como se abraçasse uma criança ferida, necessitando de consolo. Com o rosto fortemente comprido contra o áspero felpudo do roupão que ele vestia, Olivia desejou intensamente conseguir chorar. Ansiava pela chegada das lágrimas, queria que o pesar a sacudisse de alguma maneira, física, para assim abrandar a profunda infelicidade, a dor que apertava em suas garras. Entretanto, isso não aconteceu. Ela nunca fora de lágrimas fáceis. Ela nunca fora de lágrimas fáceis. Quem falava ao telefone? Perguntou ele. Antônia, a filha de Cosmos. Pobre garota. Ele morreu na noite de quinta-feira. O funeral foi ontem. Não sei nada mais. Que idade tinha ele? 60, suponho. Mais ou menos. Ele era tão jovem. O que aconteceu? Não sei. Ela não quis falar sobre isso no telefone. Disse apenas que ele morreu no hospital. Ela quer vir para Londres. Chegará na próxima semana. Vai ficar alguns dias comigo. Ele nada comentou sobre isso. Porém, seus braços apertaram-se um pouco mais em torno dela. A mão dando-lhe tapinhas suaves no ombro, como se procurasse acalmar um animal fortemente tenso. Após algum tempo, Olivia sentiu-se consolada. Parara de sentir frio. Libertou as mãos, pousou-as contra o peito dele e afastou-se, agora composta. Novamente ela própria. Sinto muito, desculpou-se. Não costumo ser tão emotiva. Há alguma coisa que eu possa fazer? Não há nada que alguém possa fazer. Está tudo acabado. E quanto a hoje? Prefere desmarcar tudo? Posso desaparecer, sair do seu caminho, se for sua vontade. Talvez queira ficar só. Não, não quero ficar só. A última coisa que desejaria era ficar sozinha. Olivia reuniu os pensamentos dispersos, ordenou-os e soube que sua primeira prioridade era contar à mãe que Cosmos falecera. Acrescentou, não obstante, receio que Sincir Ruth ou Henley estejam fora de cogitação. Terei que ir a Gloucestershire, afinal, e ver minha mãe. Já falei que ela não esteve bem, mas não disse que sofreu um ataque cardíaco brando. Por outro lado, gostava muito de Cosmos. Quando morei em Ibiza, ela foi lá e ficou conosco. Foi uma época muito feliz, uma das mais felizes da minha vida. Assim, preciso contar-lhe que Cosmos morreu e quero estar presente, então. Olivia olhou para Hank. Você se incomodaria de ir comigo? É uma distância e tanto, mas ela nos dará almoço e poderemos passar a tarde tranquila em sua companhia. Ficarei satisfeita em ir e dirigirei para você. Ele era como uma rocha. Olivia conseguiu sorrir, tomada de afetuosa gratidão. Vou ligar agora para ela. Estendeu a mão para o telefone. Direi que nos espere para almoçar. Não poderíamos levá-la para almoçar fora? Você não conhece minha mãe. Ele aceitou a ideia e levantou-se. Sinto o cheiro de café fresco, observou. Que tal eu preparar o de jejum? Partiram por volta de 9 da manhã. Olivia ocupando o banco do acompanhante em seu Alfa Sud verde escuro e Hank ao volante. A princípio, ele dirigiu com o máximo cuidado, ansioso em não esquecer que estava no lado contrário da mão de direção. Mas depois que pararam para encher o tanque, ficou mais confiante. Ganhou velocidade e pela autoestrada seguiram na direção de Oxford, fazendo 100 por hora regularmente. Não conversaram. A concentração dele dirigia-se inteiramente para o trânsito e a grande estrada que se encurvava diante deles. Olivia gostou de ficar calada, o queixo enfiado na gola de pele de seu casaco, os olhos espiando sem ver a sombria paisagem rural que voava ao lado do carro. Depois de Oxford, o tempo melhorou. Era um cintilante dia de inverno. E quando o sol baixo subiu no céu, derreteu a geada sobre a relva e as plantações, enquanto rendilhadas árvores negras atiravam sombras alongadas através da estrada e do campo.
Os fazendeiros já haviam começado a lavrar o solo e bandos de gaivotas acompanhavam os tratores, os sulcos recém-arados mostrando a terra escura. Passaram por cidadezinhas fervilhando com o comércio das manhãs de sábado. Ruas estreitas mostravam filas de carros pertencentes a famílias que vinham no campo, vindas dos distritos vizinhos para as compras de fim de semana. As calçadas apinhavam-se com mães, filhos e carrinhos de bebê. Os quiosques das feiras estavam entulhados de roupas coloridas, brinquedos de plástico e balões de gás, flores, frutos e hortaliças frescas. Mais adiante, em frente a um pub da aldeia, presenciaram um meet. Meet, na Inglaterra, é uma reunião de cavaleiros e cães de caça em um local determinado em preparação para a caça da raposa. O pátio lajeado ressoando com as batidas dos cascos dos cavalos, o ar tomado pelos latidos e ganidos dos cães de caça, pelo som das trompas de caça e das vozes alteadas dos caçadores, resplandecentes em suas túnicas avermelhadas. Hank mal podia crer em sua boa sorte. "Você viu aquilo?" dizia a todo instante. Gostaria de ter parado o carro para espiar, mas um jovem policial firmemente fez com que seguissem em frente. Hank obedeceu, mas com relutância, olhando por sobre o ombro para um último vislumbre da tradicional cena inglesa. Foi como saído de um filme, aquela estalagem antiga e o pátio lajeado. Gostaria de ter trazido minha máquina fotográfica. Olivia ficou satisfeita por ele. Não poderá dizer que não lhe dei precisamente o que desejava. Poderíamos ter rodado pelo país inteiro sem nunca encontrar uma oportunidade tão boa quanto essa. Sem a menor dúvida, este é meu dia de sorte. Agora, as Cotswolds elevavam-se à frente deles. As rodovias estreitavam-se, serpenteando por prados cortados de rio e sobre pequenas pontes de pedra. Edificados com a pedra cor-de-mel das Cotswolds, chalés e casas de fazenda erguiam-se dourados à luz do sol, com jardins que, no verão, seriam um mar de cores e pomares de ameixeiras e macieiras. Posso entender porque sua mãe quis morar aqui. Jamais vi uma paisagem rural semelhante. É tudo tão verde. O curioso é que ela não veio para cá por causa da maravilhosa paisagem de campo. Quando vendeu a casa de Londres, sua intenção era mudar-se para Cornualha. Viveu lá em criança, compreenda, e acho que sonhava voltar para aqueles lugares um dia. Entretanto, minha irmã Nancy achou que ficava muito longe, distante demais de todos os filhos, então encontrou essa casa para ela. Talvez tenha sido melhor assim, porém na época fiquei danada da vida com Nancy por intrometer-se. Sua mãe mora sozinha? Mora. E aí, temos outro problema. Os médicos acham que deveria ter uma companhia, uma governanta, mas sei que isso a irritará sobremaneira. Minha mãe é muito independente e, afinal, não tem tanta idade assim. Está com somente 64 anos. Considero um insulto à sua inteligência começar a tratá-la como se fosse praticamente senil. Aliás, ela está sempre em movimento. Cozinha e faz jardinagem, recebe visitas e lê tudo em que ponha as mãos. Além de ouvir música, telefonar para as pessoas e ter longas e satisfeitas conversas. Às vezes viaja ao exterior para visitar velhos amigos. Em geral, vai à França. Seu pai foi pintor. Ela passou grande parte da meninice em Paris. Virando a cabeça, Olivia sorriu para Hank. Ora, porque estou falando a você sobre minha mãe. Dentro em pouco poderá constatar tudo por si mesmo. Ela gostou de Ibiza? Adorou. A casa de Cosmos era uma antiga casa de fazenda no interior, encravada nas montanhas, muito rural, justamente ao gosto de minha mãe. Sempre que tinha um momento de folga, desaparecia no jardim com uma tesoura de podar, como se estivesse em casa. Ela conhece Antônia? Sim, ela e Antônia estiveram conosco na mesma época. Tornaram-se grandes amigas. Não havia barreira de idades. Minha mãe é formidável, com gente jovem, muito melhor do que eu. Olivia ficou calada por um momento, antes de acrescentar em um súbito impulso de honestidade. Nem agora tenho muita certeza a meu respeito. Isso é, quero ajudar a filha de Cosmos, porém não suporto a ideia de ter alguém morando comigo, mesmo que por pouco tempo. Não é vergonhoso ter que admitir isso? De maneira alguma, acho muito natural. Quanto tempo ela pretende ficar? Acredito que até encontrar um emprego e um lugar para morar. Ela tem qualificações para um emprego? Não faço a menor ideia.
O mais provável é que não tivesse quaisquer qualificações. Olivia suspirou fundo. Os eventos da manhã tinham-na deixado emocionalmente e fisicamente exaurida. Além de ainda estar sofrendo o choque e o pesar pela morte de Cosmo, sentia-se também envolvida, assediada pelos problemas de outras pessoas. Antônia chegaria, permaneceria em sua casa, teria que ser consolada, estimulada, sustentada e, com toda probabilidade, ainda precisaria de ajuda para encontrar algum emprego. Nancy continuaria a telefonar-lhe, importunando-a com a questão de uma governanta para a mãe delas, enquanto Penélope lutaria com todas as forças contra quaisquer sugestões de alguém morar com ela. E além disso tudo, seus pensamentos interromperam-se de súbito. Então, cautelosamente começou a recuar. Nancy, mamãe, Antônia. Ora, mas claro, ali estava a solução. Reunidos, os problemas poderiam eliminar-se, simplificando-se como aquelas somas de frações feitas na escola, cuja resposta era da mais bela simplicidade. Acabei de ter uma ideia maravilhosa, exclamou. Como assim? Antônia pode vir morar com minha mãe. Se esperava algum entusiasmo imediato dele, não o conseguiu. Hank considerou a ideia por algum tempo antes de perguntar cauteloso. Acha que ela quereria? É claro, já lhe disse, Antônia adorou mama. Não queria que ela fosse embora de Ibiza quando decidiu voltar. Além do mais, logo agora que acaba de perder o pai, ficar algumas semanas em tranquilidade, recobrando-se ao lado de alguém como minha mãe, seria melhor para ela. Depois, então, começaria a percorrer as ruas de Londres, tentando encontrar um emprego. Você marcou um tento aí. Quanto à mama, não seria como uma governanta, mas como hospedar uma amiga. Falarei hoje com ela sobre isso. Verei o que acha da ideia. Seja como for, tenho certeza de que não se negará. Tenho quase certeza disso. Resolver problemas e tomar decisões era algo que, inevitavelmente, deixava Olivia revitalizada, de maneira que logo em seguida se sentiu melhor. Endireitou-se no assento, abaixou o protetor contra o sol e observou-se no espelho ali fixado. Viu seu rosto, ainda muito pálido, com manchas sobre os olhos, semelhantes a equimoses. A pele escura da gola do casaco acentuava a palidez, e ela esperou que a mãe não fizesse comentários a respeito. Passou um pouco de batom e penteou o cabelo. Depois, tornando a erguer o quebra-sol, voltou a atenção para a estrada à sua frente. A essa altura, haviam cruzado Burford, restando apenas uns 5 quilômetros para chegarem a seu destino, e o caminho era familiar. Aqui dobramos para a direita, avisou. Hank manobrou o carro para a estradinha que o poste sinalizador indicava como Temple Pudley e diminuiu a velocidade para uma marcha lenta e cautelosa. A estrada subia, sinuosa pela encosta de uma montanha, e ao alcançarem o topo, a aldeia surgiu à vista, aninhada no fundo do vale como um brinquedo infantil. As águas prateadas do Indus Roche, assemelhando-se a serpenteante fita de prata. Chegaram às primeiras casas, chalés de pedra dourada, ostentando grande antiguidade e beleza. Avistaram a vetusta igreja, abrigada atrás dos teixos. Um homem conduzia um bando de ovelhas e havia carros estacionados diante do pub, intitulado Sudley Arms. Ali, Hank parou e desligou o motor. Um tanto surpresa, Olivia se virou para ele. Por acaso está precisando de um drink? Perguntou polidamente. Ele sorriu, negando com a cabeça. Não, mas acho que você gostaria de ficar algum tempo sozinha com sua mãe. Ficarei um pouco aqui e irei mais tarde, se me disser como encontrar a casa. É a terceira, estrada abaixo. À direita, com 2 portões brancos. Aliás, acho que não seria preciso você fazer isso. Eu sei. Ele deu um tapinha na sua mão. No entanto, creio que assim facilitaria as coisas para vocês duas. Você é muito gentil, disse ela, e era sincera. Eu gostaria de levar alguma coisa para sua mãe. Se pedir ao encarregado do pub que me venda 2 garrafas de vinho, acha que ele concordaria? Tenho certeza, principalmente se disser a ele que são para a senhora Kelly. O mais provável é que lhe venda seu clarete mais caro. Ele sorriu, abriu a porta e desceu do carro. Ela o viu atravessar o pátio, lajeado, e desapareceu na entrada do pub, baixando a cabeça alta para não colidir com o batente. Depois que Hank se foi, Olivia soltou seu cinto de segurança, deslizou-o para trás do volante e ligou o motor. Era quase meio-dia.